Bem, acredito que voltamos agora. A qualidade do som está melhor? Avisa que é o próximo. Outro link. Bem, vamos testar o som. Ao vivo acontece isso, né, pessoal? Vocês sabem que às vezes a gente tem que ter um pouquinho de paciência, né? Nós temos um recurso aqui. A qualidade... Tá melhor? Diego, obrigado. Obrigado pela informação. Sejam todos bem-vindos novamente. Quem eu não tinha cumprimentado ainda, boa noite a todos. A qualidade do som melhorou, inclusive? Está perfeito, ótimo. Ótimo, ótimo. Ok. Inclusive, a partir da semana que vem, as novas lives já vão ser com uma outra câmera muito melhor, específica para isso. Então, aguardem que nós vamos sempre estar evoluindo também nessa questão. Obrigado, Lori, Raquel, gratidão. Então, nós vamos continuar falando, né, em relação à prosperidade. Eu vou voltar um pouquinho no que eu estava falando, vamos fazer um resumo, só para a gente deixar claro essa questão da prosperidade. Bem, como eu já havia dito, você não tem como ser próspero se você não tiver uma tríade. No mínimo, a realização financeira, relacionamentos saudáveis e também saúde. Porque você não tem como aproveitar plenamente todas as suas capacidades sem essa tríade. Quando eu digo relacionamentos, não necessariamente os relacionamentos amorosos. Eu digo também relacionamentos entre os amigos. Afinal de contas, como que você convive, como que você cresce sem as experiências que você vive ao lado de outras pessoas? Nós temos que aproveitar e aprender o máximo com aqueles que têm para nos ensinar, e naturalmente esses relacionamentos, eles se fazem muito importante. Então não são apenas amorosos, mas lógico também os relacionamentos entre marido e mulher, entre os filhos e assim por diante. Bem, depois nós falamos sobre a felicidade, que a felicidade ela não tem a ver com aquilo que nós temos, mas sim com aquilo que nós já temos e sabemos ser felizes com aquilo que nós temos, tomando o cuidado para não criarmos aqui ou não reforçarmos um metaprograma de que dinheiro não traz felicidade. Nós temos que tomar muito cuidado. É uma coisa muito tênua, é uma linha que tem que ser muito bem cuidada em relação a isso. E a prosperidade realmente ela vai vir para a sua vida quando você entender que ela é um estado mental. Ou seja, primeiro você tem que fazer uma transformação em aspectos mentais que vão gerar naturalmente a prosperidade na sua vida. Eu vou dar um exemplo simples, no campo dos relacionamentos. Muitas pessoas têm uma mágoa profunda com o pai ou com a mãe, coisas que aconteceram na infância, e não sabem que até hoje os seus relacionamentos não são saudáveis por causa da mágoa que ela carrega. E existe uma lei universal para isso. É impossível que você coloque duas coisas no mesmo lugar. Enquanto você carrega uma mágoa, você não consegue colocar algo produtivo na sua vida em relação àquilo, né? Você precisa fazer a lei do vácuo. Você abre espaço para que o novo entre na sua vida. E o sentimento, aquele sentimento que você carrega, às vezes a pessoa já até faleceu, a pessoa não está mais aqui, e você ainda está magoado com aquela pessoa, você está carregando algo, ela não vai mais se importar com aquilo, para ela nem fez diferença, mas você está sendo privado de conseguir um relacionamento ou ter uma vida tranquila. O mesmo acontece no campo profissional, o mesmo acontece no campo da prosperidade financeira, na sua saúde e assim por diante. Portanto, dinheiro não garante a prosperidade, mas uma mente próspera, ela é capaz de criar toda a prosperidade que você deseja. Isso é uma coisa que você vai desenvolvendo. Não é um botãozinho que você chega e vira da noite para o dia. Você tem que se capacitar, você tem que aprender, você tem que fazer uma remodelação daquilo que você já carrega de crenças que não estão mais funcionando e naturalmente praticar, e você vai sempre em busca. Nós não temos um fim, nós estamos caminhando. Então, se alguém perguntar, inclusive, como você vai, você está caminhando.
constantemente procurando melhoras na sua vida. Agora, eu lhe pergunto, você tem noção do que aconteceria hoje se nós pegássemos todo o dinheiro que tem no mundo e dividisse de forma igualitária com todas as pessoas? Tem ideia do que aconteceria? Você acha que essas pessoas, digamos que desse aí 30, 50 mil para cada pessoa no mundo, toda a riqueza que existe? Passado um ano aproximadamente, o dinheiro voltaria para a mão daqueles que têm uma mentalidade próspera. Não é uma coisa que se força, é uma coisa que acontece. Por isso que chama fluxo. Imagine um símbolo do infinito, um fluxo constante. As coisas acontecem naturalmente para essas pessoas, porque a mentalidade delas é uma mentalidade próspera. Ela tem algumas atitudes que fazem parte da vida dela, que naturalmente vão trazendo isso, vão trazendo as pessoas certas, trazem as oportunidades certas. Elas têm a vontade, o desejo, sempre estão estudando, elas não são procrastinadoras, são pessoas que estão sempre buscando mais, e isso vai acontecendo através de um fluxo na vida dela. Bem, eu lhe pergunto, eu até coloquei essa enquete no meu Facebook esses dias atrás. Digamos que você encontrasse hoje uma lâmpada mágica e você pudesse fazer apenas um pedido. Você só pode pedir uma coisa para o gênio. Pense aí, qual foi a primeira coisa que veio na sua mente? Para você começar a entender como funciona a nossa mente. Como que às vezes nós temos alguns pensamentos que não conduzem para os melhores resultados. E aqui eu aproveito para dizer, certo e errado são apenas escolhas. Não existe o certo, não existe errado. Existe resultado. Talvez você esteja atravessando a rua com a mesma pessoa, com uma outra pessoa. Aquela pessoa é atropelada e você não. Quer dizer, para ele, talvez não fosse o momento certo de estar atravessando. Para você era. E vocês estavam juntos, fazendo a mesma coisa, no mesmo caminhar. Então observe que nem tudo na vida, o que é para o outro, é para mim. Nós somos seres individuais, porém, temos a oportunidade de viver experiências coletivas. E é através do coletivo que nós nos tornamos prósperos. Mas a pergunta foi, qual pedido você teria feito para esse gênio da lâmpada mágica? Nessa enquete que eu fiz, eu observei muitas coisas, foi interessante, foi um material de estudo. Eu observei que algumas pessoas pediram saúde, pediram pelo filho, pediram para que tivessem prosperidade, sabedoria, conhecimento, pediram uma série de coisas. Agora o que eu achei interessante é que poucas pessoas pediram de cara que o gênio desse a ele infinitos pedidos. Algumas falaram até assim, eu gostaria de ter mais 10 pedidos, mais 10 desejos. Então eu lhe pergunto, qual é o seu hábito? Inconscientemente, você que talvez não disse isso, mais pedidos, não fique triste. Mas uma mente próspera, a primeira coisa que ela pediria seria para que ela pudesse ter infinitos pedidos. Ela nem limitaria a quantidade de pedidos. Porque é isso que acontece. As pessoas elas se limitam, elas colocam, ou então elas especificam, elas depositam toda a prosperidade ou a confiança da vida delas em apenas um foco. E isso acaba criando na mente dela, no inconsciente, uma limitação. Bem, de novo eu vou pedir para vocês, como nós trocamos aqui, de ativando novamente a live. Então, se você puder compartilhar essa live para que outras pessoas possam também participar dessas reflexões, vai ser, é da minha gratidão desde já pedir isso a vocês. Eu tenho certeza que se você tivesse R$1 milhão hoje, você utilizaria esse dinheiro de uma maneira fantástica. Você ajudaria muitas e muitas pessoas, porque é uma grande quantidade de dinheiro. E eu lhe pergunto, qual a primeira pessoa que você ajudaria, se você tivesse R$1 milhão agora na sua mão? Observe que reflexões elas são feitas muitas vezes com perguntas, porque um primeiro pensamento ele vem na sua mente. Quando faz uma pergunta, a sua mente já respondeu. Aprenda a trabalhar isso na sua mente. Quer descobrir algo? Faça perguntas e observe o que vem na sua mente. Principalmente quando outra pessoa pergunta, né? É automático. Então, quem é a primeira pessoa que você ajudaria na sua vida? Será que é sua mãe, o seu vizinho?
interessante que muitas pessoas carregam uma crença consigo de que elas só são merecedoras de ter prosperidade se primeiro ela ajudar a outra pessoa. Vamos entender essa questão. Ajudar o próximo é obrigação daquelas pessoas que têm amor com a humanidade. E nós temos que fazer isso, emanar amor. Mas muitas pessoas, elas dizem que isso seria egoísmo, pensar em primeiro me realizar, no sentido de eu tenho que ter algo, não, primeiro antes de mim eu tenho que fazer sempre para o outro, sempre para o outro. Observe, pessoas que fazem isso, elas estão emanando para o universo a ideia de que ela não vale nada, quem vale é o outro. E nós temos que ter um equilíbrio, não vamos nem de 8 nem de 80. Quando Jesus disse amar ao próximo como a ti mesmo, então Jesus falava, né? Ama a você, transborda de amor para você saber o que é amor, para que você possa dar amor ao outro. Então, quando nós não temos essa energia de valor próprio, nós sempre estamos buscando ajudar, em vez de primeiro estarmos em condições de ajudar, nós sempre vamos carregar uma energia, uma vibração de que nós não temos valor. E o universo, ele responde na frequência vibracional das pessoas. Ele não julga, ele também não pune. O universo, ele simplesmente manda de volta para você aquilo que você mandou para ele. Então, quando você tem a mentalidade de se valorizar e logo em seguida, eu estando em condições, vou lá e ajudo o máximo de pessoas possíveis. Você tem noção de como isso forma um fluxo de prosperidade na sua vida? Então, não tente socorrer o mundo se você ainda não se socorreu. Como que você ajuda alguém num relacionamento se você ainda carrega mágoas de um outro relacionamento? Como que você ajuda financeiramente? Porque assim, é muito bonito falar, né? Olha, nós temos que ajudar o mundo. Mas se eu não me capitalizei, com o que eu ajudo? Apenas fazendo oração? A oração é fundamental, ela é importantíssima. Mas o que é que gera escolas? Dinheiro. O que é que gera um museu para que as pessoas possam ter mais cultura? Dinheiro. A alimentação tem um custo. Então, quer ser útil ao mundo? Se encha de dinheiro, se valorize nesse sentido, traga para a sua vida, pense em você, para que você tenha condições de fazer algo efetivo. Como diz um mentor, um amigo, chamado Bandi Casalec, que me orienta, que me ajuda muito. Ele ainda citou isso ontem. Será que nós vamos ficar, como a maioria das pessoas, no panelaço? Eu achei interessante essa expressão. Você vai ficar sempre lá no panelaço, na reclamação, e não vai buscar uma forma de auxiliar de verdade as pessoas? Pode ser então que a sua crença limitante seja essa. Eu vou ajudar quando eu tiver condição, mas quando eu tenho condição, primeiro o outro. Então, muito cuidado em carregar uma crença dessa, que realmente, isso você pode aplicar para tudo na sua vida, dentro dos relacionamentos, né? Como que você ajuda alguém que não quer se ajudar? Como que você ajuda alguém se você não tem condições? Na parte financeira, a mesma coisa. Bem, fluxo é algo que dá a ideia de constância. Lembra que eu falei para vocês pensarem num símbolo do infinito? Né? É aquela coisa que flui naturalmente, é uma constância. E eu pergunto, qual é a constância do dinheiro na sua vida? Como que você vê o dinheiro na sua vida? Analise, antes de nós falarmos sobre isso. Como é a constância do dinheiro? Será que é aquele dinheiro, para você é como para muitas pessoas, que é fácil, vem naturalmente? Ou para você já é um pouco diferente? Para você parece uma roda gigante? Vamos comparar assim. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Você ganha muito, quando você vê, você já perdeu muito. Será que isso não é o suficiente para você parar e pensar, puxa, o que é que está acontecendo? Isso já se repetiu na minha vida várias vezes. Puxa, lá atrás eu ganhei muito e logo depois eu perdi. Logo depois eu ganhei de novo e perdi. Então eu sempre fico na expectativa de que eu vou ganhar muito, mas não vou perder. Mas se você não mudou a metaprogramação, ou seja, os comandos do seu inconsciente que fazem você perder, você é uma pessoa que tem muita facilidade para ganhar. Mas vai chegar um momento que você vai perder. Quer ver um exemplo disso? Culpa. Pessoas que têm culpa e têm medo, chegam num determinado momento que elas vão perder dinheiro. Se você carrega uma culpa, por exemplo, de que
para você estar bem com Deus, você não pode ter dinheiro, quando você ganhar muito, vai chegar uma hora que você vai abrir mão dele e vão acontecer situações que você gerou com os seus pensamentos e os seus sentimentos para que você perca esse dinheiro. Uma coisa que fica muito clara quando nós começamos a estudar o mundo da quântica, a ciência quântica, é que nós não podemos mais transferir a responsabilidade para os outros. Nós temos mania de sempre falar, eu perdi por causa da crise, eu perdi por causa disso ou daquele outro. Mas por que você perdeu e outras pessoas não perderam? Só isso não é o estranho? Ué, todo mundo está na crise igual você, ou passando por aquilo que se chama de crise. Enquanto que alguns estão ganhando muito dinheiro na crise, na chamada crise. Então, comece a abrir a sua mente para esse lado da prosperidade. Se está acontecendo algo que se repete constantemente na sua vida, algo pode estar aí instalado na sua mente e é só seu, porque foi um significado que você deu num determinado momento. Nós ainda vamos falar sobre isso, como que a mente funciona. Eu estou dando aqui momentos para você refletir. Uma outra coisa, por exemplo, será que você está sempre sobrevivendo? É aquilo que 6 por meia dúzia, sempre trocando. Você vende o almoço para pagar a janta, ou seja, você ganha um determinado dinheiro, mas ele não dura mais do que 30 dias. Você nunca tem uma reserva financeira, você nunca multiplica o dinheiro. Lembra dos pedidos para o gênio? A ideia é multiplicar. Quando você faz potencializar essa energia de multiplicar antes de utilizar, o dinheiro não tem como faltar na sua vida. Se você sempre multiplica ele antes de utilizar, se você tem essa reserva constante, esse hábito mental, que é isso que as pessoas prósperas têm, você acha que vai faltar para você? Quanto mais dinheiro você tem, mais segurança lhe passa. Ou seja, quem emana segurança para o universo vai atrair para a sua vida situações tranquilas, porque ele está despreocupado. Mas basta fazer uma dívida, basta ficar endividado ou criar uma dívida que é para daqui 60 dias o estado de emoção mudou. Aí já vem a preocupação, será que vai faltar? Nunca falta. Mas quando você, naquele momento, começa a colocar o pensamento, que partiu de um primeiro pensamento, que aí depois vem um segundo, um terceiro, aí de repente, aquilo tudo está gerando o universo está recebendo aquilo, já começa a te mandar alguma coisa. Por exemplo, aí chega de repente uma necessidade de trocar o pneu do carro. Olha aí, estou falando, vai faltar dinheiro. Mas você não notou que tudo começou de um primeiro pensamento, você emanou o caminho que você queria que o universo te retornasse. Esse primeiro pensamento é muito importante. Então tem que estar atento. Por isso que eu digo, faça reflexões. Observe os seus pensamentos. Será que era à toa que Jesus falava vigiai e orai? Será que quando Jesus, que para mim foi um grande mestre, muito mais do que religioso, como as pessoas colocam, era uma pessoa que entendia muito de mecânica quântica, do funcionamento. Uma pessoa para transformar moléculas de água em moléculas de vinho, sabia muito bem de mecânica quântica. Então, entenda, Jesus ele foi muito mais do que o que as pessoas colocam, né? Como esse homem que transformou a religião. Eles usaram para esse mito, mas Jesus sabia muito. E as informações, né? Foram muitas informações que ele nos deu, que pode ser aplicado hoje, inclusive, na vida financeira. Bem, ainda nesse pensamento, né, de qual momento você está na sua vida, como é o fluxo de dinheiro na sua vida, como eu disse, para uns é fácil, outros pode ser uma roda gigante, para outros sobrevivendo 6 por meia dúzia. E isso me fez lembrar, quando eu estava escrevendo algumas anotações, de um amigo de infância. É muito interessante. Ele brincava, e hoje eu posso afirmar para vocês que não existe brincadeira, ele estava pondo uma crença para fora. Eu não sabia disso na época, mas ele brincava sempre assim. Ele dizia, o meu salário é o famoso salário menstruação. Eu sei que vem, mas eu não sei quando. Ele vai vir uma vez por mês, isso é certeza, mas quando chegar ele não vai durar mais do que 3 dias na minha mão. Então ele brincava desse jeito, a gente dava risada, e é engraçado que todo mês acontecia algo parecido a isso. Podia durar 4, 5 dias, mas ele já tinha as contas que ele tinha que pagar e acabava o dinheiro. Ele vivia pedindo, quando eu receber eu pago de volta, você pode me adiantar aí 10, 20 reais? E é engraçado como que ele...
É interessante como ele reforçava na mente dele essa crença de que o dinheiro para ele era essa problemática mensal. Então, é uma brincadeira, né, que ele fazia, era uma forma dele colocar uma crença para fora, que é a forma de você observar. O que é que você costuma dizer aí no meio dos seus amigos? Quando você está falando com alguém sobre dinheiro, o que você fala? Você costuma dizer assim, não, o importante é ter saúde. Dinheiro não é tão importante. Dinheiro não traz felicidade. Olha quantas coisas nós vamos colocando nas conversas com os amigos, ou em frases. Ou então, observe aquilo que você curte no Facebook. A pessoa coloca uma reclamação ali, você vai e curte. Quer dizer, você concorda, a sua crença está naquilo. Você gera a mesma vibração de reclamação na sua vida. Você acha que uma pessoa que reclama está num fluxo de dinheiro? Será que, se é uma energia de poder, pessoas que reclamam têm poder? Quem tem poder faz, não reclama. Quem realmente quer mudar uma situação, não faz panelaço, age. É interessante isso. Então comece a refletir como é o seu comportamento. E você vai entender por que naturalmente a sua vida começa a ter os empecilhos que você gera. Quantas pessoas você está na fila do banco e ela chega, vê um amigo lá na frente. Ela vai correndo, você pode trocar esse cheque para mim? É só um cheque mesmo. As outras pessoas que viram aquilo na fila, muitas que viram, só ali já emanaram um pensamento negativo para essa pessoa. Acha que isso não vai interferir na vida financeira dela? E quando ela passa na frente de outras pessoas, ela tinha uma vez, como todos estavam esperando, o que você gerou? Você gerou um desvalor para aquelas pessoas. O universo, como eu disse, ele não pune e muito menos ele abençoa. Ele fica fazendo, sabe o quê? Fechando os buracos que a gente abre. É como se fosse uma parede que você vai lá e dá uma martelada e faz um buraco, tira o prego, então fica algo negativo. O universo tem que vir com a massa e fechar para que você possa ter restaurado aquela sua parede. Então é isso que acontece quando nós tomamos certas atitudes inconscientes. Porque vocês vão ver que 99% hoje, tudo que a gente age, 1% é consciente. A pessoa sabe que aquilo vai lesar os outros, mas algo empurra ela, o inconsciente dela fala, não, é só um cheque, você tem horário para chegar não sei na onde. Será que todas aquelas pessoas que estão na fila também não teriam? Isso é comportamento que gera resultado. Tá certo ou tá errado? Nenhum dos dois. A questão é que amanhã essa mesma pessoa pode estar, por exemplo, no mecânico, e o mecânico está lá em dúvida se coloca uma peça nova ou recondicionada, porque ele também tem isso. E aí ele escolhe justamente você para pôr uma peça recondicionada, e você pagou por uma nova. Quer dizer, você passou a perna em algumas pessoas na fila do banco e de repente alguém te passa a perna também, lá no mecânico. O mecânico vai ter as consequências dele. Mas entenda, o mecânico, ele simplesmente foi o carteiro que entregou a carta que você deixou lá no banco. Você deixou um problema lá. O universo vem corrigir para que você possa ter continuidade. Então chegou um momento que a gente tem que ter a mentalidade de parar de abrir buracos em parede, parar de lesar pessoas. Eu já vi pessoas pegando caneta do cliente, do gerente, de repente põe no bolso, assinou lá no banco, põe no bolso e sai. Não estou julgando se foi de propósito ou não, porque acontece, né? Às vezes a pessoa pode colocar e depois volta e devolve. Mas quem faz isso porque quis levar para casa? Tem ideia do que gerou de prejuízo para a sua vida? Então nós temos que começar a observar os nossos comportamentos. No mundo quântico nós aprendemos que toda ação tem uma reação, toda. Então nós precisamos começar a pensar em relação a isso. E gerar prosperidade para a nossa vida é igual fazer bolo. Eu vou dar esse exemplo mais simples possível para que todos possam entender. Um bolo, você tem os ingredientes certos, você tem as quantidades certas desse ingrediente, você tem, por exemplo, o modo certo de fazer, existe o momento certo de misturar os ingredientes. Por exemplo, você vai fazer bolo, você coloca talvez leite, farinha e ovo. Isso é uma base, né, para todo tipo de bolo. O recheio você pode escolher, né? Fica sempre a seu critério, mas existe uma base. Então, só que quem vai fazer, será que se colocar 2 ovos para 2 kg de farinha é o ideal? Não, existe uma quantidade certa. E aí você misturou tudo, você já começa colocando fermento antes de tudo? Não. O fermento, que é a multiplicação, ele vem no momento ideal. O forno que você vai utilizar,
Será que está na temperatura certa? E o que acontece? A forma, né, o tamanho é apropriado? Você vai ficar toda hora ali abrindo o forno para ver se já assou ou não? Tudo isso interfere no resultado. Nós temos que começar a parar de pensar no que o outro faz e começar a querer resultados para a nossa vida. O que eu preciso fazer para mudar? Isso é uma reflexão. Então, peraí, eu estou fazendo bolo igual a minha tia, e os bolos dela vivem queimando. Quer dizer, eu vou fazer o meu, está queimando também. Será que eu não estou seguindo passos? Alguma coisa não pode estar errada? Deixa eu ver quem faz certo. Deixa eu modelar quem faz. E o interessante é que depois que você pratica, você sabe como fazer. E naturalmente você começa você pode fazer os seus bolos. Quando você sabe a base de como funciona, porque vamos comparar o dinheiro. Existem regras, existem leis quânticas por detrás disso. Quando você sabe como fazer, a coisa flui naturalmente, é muito gostoso, é prático e você tem N mecanismos, existem N formas de você ganhar dinheiro, de criar. Eu nem gosto de usar muito esse termo de ganhar, porque você não ganha, você gera uma energia que retorna para você. Então foi você que criou, você não ganha nada. Deus já te deu o livre-arbítrio, Ele já te deu o principal, escolha. Dependendo da sua escolha, você vai receber de volta ou não. Dependendo da escolha, o resultado é mais rápido ou não. Nós podemos fazer escolhas o tempo todo, isso que é interessante. Tanto é que eu estou publicando agora um livro que é sobre as escolhas, as principais escolhas que você pode fazer para ter um fluxo de dinheiro. Mas voltando a essa ideia do bolo. Se você já fez bolo alguma vez na sua vida, você sabe que as primeiras vezes você fica muito ali aprendendo, seguindo as receitas passo a passo. E quando você segue receita, dá certo. Só que chega uma hora que você quer fazer o seu bolo e você fala, puxa, hoje eu não tenho tal coisa aqui. Deixa eu colocar tal coisa no lugar para ver se funciona. Eu não tenho a farinha de trigo. Será que a maisena vai funcionar? O amido de milho? E dependendo disso, você acaba gerando um novo resultado. E às vezes fica uma coisa mais macia, mais gostosa. Então entenda, quando você sabe e pratica, você tem a capacidade de começar a se adequar a você. Como eu disse, nós somos seres individuais. Para cada um existe aquele momento. Tem alguns que têm facilidade de comunicação, outros têm facilidade, por exemplo, de realização. Então, quando ela sabe se adaptar às suas circunstâncias, essas fórmulas que para gerar o bolo da prosperidade, ela se adapta. Muitas vezes ela não tem a capacidade de saber investimentos, mas se ela souber contratar a pessoa certa para fazer isso, naturalmente o que o universo vai dar à pessoa próxima dela, que entende, e ela vai ter essa oportunidade, ela também vai suprir algo que ela até então não sabia. Então nós temos que começar a ter a ideia de que dinheiro, existe uma fórmula do bolo para ser realizada, mas nós temos que aceitar fazer mudanças internas. É isso que é o mais difícil. E eu tenho uma frase que eu sempre estou postando: o difícil é fazer o fácil. Porque não é difícil, é fácil criar dinheiro, criar oportunidades. O difícil é fazer esse fácil. Porque geralmente nós começamos naquele momento a ser sabotados pelas crenças internas que fomos colocados a vida toda. Bem, o que você, já que nós estamos falando de crenças, o que você aprendeu até hoje sobre criar dinheiro? Quem te ensinou? Reflita aí. O que é que você pensa sobre o dinheiro? Dinheiro para você é difícil? Você fala, nossa, ganhar dinheiro é tão difícil hoje em dia, né? Ter clientes é muito difícil. Isso sai da sua boca? Está sempre no seu pensamento? E quem te ensinou? Foi seu pai? Foi sua mãe? Foi talvez dentro de um casamento que você passou e começou a ter, você viu que a outra pessoa fazia diferente, começou a fazer e aí os resultados diminuíram? Analise, pense aí com você. Essa pergunta, ela é fundamental. Vai ficar até como um exercício para vocês. Escrevam depois com calma, peguem numa folha e coloquem. Comecem a pensar. Você fecha o olho, respira profundamente algumas vezes e começa a perguntar assim para você: corpo, fala assim, põe a mão nas pernas e fala: corpo, o dinheiro para mim é... Você vai ver que vai vir uma informação. O dinheiro para mim é segurança, o dinheiro para mim é difícil. E o que meu pai pensava sobre o dinheiro? O que meu pai me ensinou?
Conversa com o seu inconsciente. Você vai ver que vão trazer informações. O meu pai dizia que... ele sempre falava assim, você está pensando que o meu dinheiro é capim? O meu dinheiro dá em árvore? Isso reflete em você hoje. Você, quando vai utilizar o dinheiro, você muitas vezes tem medo de usar, e o medo, como eu já disse, culpa e medo, fazem com que nós tomemos decisões incorretas, e aquilo que você tem medo é o que acontece. A energia de medo é o que é emanado para o universo, e ele vai te dar aquilo de volta. O universo é mais ou menos o gênio da lâmpada. É exatamente isso. O seu pedido é esse? Ok, está aqui o que você pediu. E nós não pedimos com a boca e nem com os pensamentos, porque você pode falar o tempo todo, eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou próspero. Mas basta abrir um cardápio de um restaurante que você olha e fala, nossa, isso é caro, isso não é para mim. Você acha que uma pessoa que é próspera tem essa mentalidade? Ele emana a vibração para o universo. Não estou falando que naquele momento você tenha que adquirir aquele alimento, porque talvez você, naquele momento, mas quando você olha naturalmente para aquilo e, não, eu estou em processo de prosperidade e isso daqui é para mim. Hoje eu vou optar por tal coisa, mas isso é meu, é para mim. Olha como fica diferente o que você emanou. Você tem a certeza que você está num processo que em breve aquilo vai estar na sua mão, tão quanto o que você está escolhendo. Então a forma de conduzir a sua mente é que torna a mente próspera. Bem, como funciona a nossa mente? Basicamente, nosso cérebro é repartido ou dividido em cérebro reptiliano, no sistema límbico e no neocórtex. Quando você estuda profundamente isso, você vai ver que o cérebro reptiliano, ele foi, dentro da evolução, né, do humano, ele foi feito para lutar ou fugir. Então, ele é um módulo de sobrevivência que você tem, que é perfeito e garante a sua sobrevivência. Ele está muito pautado na questão de fome, sede, sono e sexo, que são consideradas pelas pessoas necessidades básicas. Okay? Então é um módulo de sobrevivência que você tem. E ele é como se fosse um porteiro do cérebro. Porque quando chega uma informação, através de uma sinapse neural, ele vai filtrar. Imagine você, se você tivesse que pensar lá com o seu lado consciente para poder tomar certas atitudes. Quantas vezes você teve que desviar rapidamente de algo no volante, né, dirigindo, e aquilo, por ser tão automático, é que garantiu a sua sobrevivência. Ou então, imagine uma pessoa que estava, não sei quantos mil anos atrás, ouviu um rugido do leão. Ele não pensava duas vezes, já corria e subia numa árvore. É um módulo de sobrevivência desse sistema, né, desse cérebro reptiliano. Só que, muitas vezes, quando nós colocamos ali os comandos, ou as programações, as metaprogramações de prosperidade estão destoando, esse mecanismo vai tomar uma decisão por você diferente daquilo que deveria tomar. Nós vou dar exemplo daqui a pouco. Vou falar sobre o sistema límbico. Ele é pautado nas emoções, né? Isso aí veio inclusive dos mamíferos. Então ele é usado. Ali nós começamos a ter a sensação do prazer e da dor. E olha que interessante, se você pegar hoje as propagandas, elas pautam, né, a necessidade da humanidade, eles vendem tudo baseado em fome, sede, sono e sexo. Observe os produtos que são mais vendidos, né? E é através do prazer ou da dor. Então é como se houvessem gatilhos na sua mente que muitas vezes te faz gastar, te faz comprar algo que você não precisa, em troca do prazer ou da eliminação da dor, né? Que é assim que é feito. E nós temos também o neocórtex, onde está o processamento, né, das informações, das principais informações. O que eu acho interessante é que quando, além de tudo isso, né, junte-se a tudo isso, o consciente com o inconsciente. Ou seja, nós temos os estudos, né, existem vários estudos sobre isso, mas não existe um estudo concreto falando os percentuais corretos. Então nós sabemos que trabalha sempre entre 95% a 99% é o lado inconsciente. É aquele lado que age no automatismo. Você programa e ele executa. Ele é inconsciente. Por exemplo, nesse momento, você estava lembrando de talvez movimentar na cadeira para poder
deixar o fluxo sanguíneo se mover melhor? Mas a gente está aqui e de repente a gente se mexe, não é? Para aliviar a pressão naquela região. Esse é o seu sistema subconsciente, é o lado subconsciente agindo junto com esses módulos de sobrevivência que nós temos. Se você dependesse de pensar em respirar, você já teria morrido há muito tempo. É um mecanismo inconsciente. E como que funciona? Quando nós estamos aprendendo alguma coisa, primeiro você não tem nem ideia de que você não sabe. Você vai dirigir, por exemplo, vai aprender, né, na autoescola, naquele momento você não tem nem noção do que você não sabe, né? Porque você vê uma pessoa segurando um volante e chega ali, de repente, olha para baixo, tem pedais também, aí você fala, puxa, quer dizer, tem mais coisa aqui que eu nem imaginava. Então, nesse primeiro momento, você não tem consciência. No segundo, você tem consciência de que você é incompetente, né? Que você não tem condições ainda. Aí você começa a fazer autoescola, você se torna competente, mas consciente. Você tem que pensar para executar o movimento. E naquele momento você sabe que tem que passar marcha, você tem que olhar, tem que isso. E é um momento que você está tão focado que se a outra pessoa do seu lado conversar com você, você fica bravo, né? Porque, não, eu estou dirigindo, não fala comigo. Porque você ainda não é inconsciente, competente e inconsciente, que é o último estágio, que é aquele que você só ganha praticando. Praticou, você vira como se fosse um mestre da direção. Eu vejo gente passando WhatsApp, jogando, telefone, quer dizer, contando piada. Então, existe um automatismo. Então, veja bem, quando você também, faça uma analogia, você aprende alguma coisa na sua infância, e aquilo começa a acontecer constantemente na sua vida financeira, você acha que aquilo é o certo para você, que aquela é a sua realidade. E aí você fica automatizado para realizar apenas daquela forma. E, ou seja, os resultados vão ser os mesmos a vida inteira. Então, quem teve empresas e quebrou depois, ele monta outra, depois quebra. Ou então a pessoa que sempre foi ali, né? Acha que para ele o estudo não é para ele, isso não é para ele, aquilo. Quer dizer, ele tem crenças de incapacidade, de merecimento e fica naquela coisa mediana a vida toda. Então, eu estou mostrando isso que todos podem mudar. Se todos podem dirigir, eu não sei nada para chegar a ser um mestre no volante. Isso porque ainda tem aqueles que são profissionais, né? Que se especializaram e viram os as no volante. Então, veja que existem etapas. Não dá para pular etapa. Não dá para você sair de onde você está hoje, talvez numa condição onde falta para você tudo, e amanhã já ser milionário. Quem fala isso para você está te enganando. Sabe que existe um passo a passo e tem como ser feito. Desde que você se abra às mudanças, desde que você tenha a ajuda certa para passo a passo isso acontecer. Né? E aí você tem que praticar, até porque tudo que você faz, isso é científico, tudo que você faz 21 dias seguidos, o seu inconsciente registra aquilo. Então, se você toma uma mudança de comportamento e faz isso 21 dias seguidos, você, no 22º para você é natural. Você já está adaptado àquilo. O seu inconsciente já criou uma nova trilha neural, ou seja, um engrama foi feito. Desconecta aquela informação que sempre chegava e faz-se uma nova. Então, é possível fazer reprogramação. Eu amo isso, meta-reprogramação. Porque aí você utiliza, inclusive, de ferramentas quânticas para acelerar esse processo. É mais rápido. Você não fica dependendo de dias e dias, ou então meses e meses. É muito mais rápido. E aí, quando você usa ainda a reprogramação bioenergética, que é onde você elimina coisas que estão nos seus corpos mentais e emocionais, que são corpos fora, né, do nosso corpo, você acelera mais ainda. Porque o nosso cérebro ele é uma antena que está captando essas informações. Então, se souber trabalhar isso, várias ferramentas, a coisa ela vai fluir e vai ser muito mais rápido. Bem, esse é o funcionamento da mente. Eu já falei para vocês sobre essa questão de metaprogramas, que nada mais são do que informações ou comandos que você foi colocando na sua vida, pelo longo da sua vida, e que hoje funcionam no automatismo. Vou dar um exemplo. Você está lavando louça e fecha a torneira para economizar. Isso é comum. Vem um pensamento, preciso fechar a torneira. Mas o que está por detrás desse fechar a torneira? Foi porque você ouviu que se você não fechar, vai faltar água para o mundo? Você já parou para pensar nisso?
uma crença de escassez que você carrega e não observa, mas que toda vez que você fecha a torneira, você está fechando pelo motivo da falta. Você está reforçando para o universo que você aceita a falta como parte de você. Bem, por qual motivo você deveria fechar a torneira? Para que você tenha um volume maior de dinheiro, porque vai haver uma economia, para que você multiplique esse dinheiro. Olha, quando você muda a forma de pensar, você vai continuar tomando a mesma atitude, fechando a torneira. Mas o dinheiro que vai ter a mais no final do mês, você vai pegar e vai fazer ele multiplicar, que aí existem N formas. E aqui eu já vou aproveitar e falar que uma crença comum das pessoas é que investimento é para pessoas ricas. Eu já ouvi muita gente falando isso. Isso não é para mim, investir dinheiro não é para mim. Sabe por quê? Porque talvez não saiba que existem investimentos a partir de R$30. Investimentos, inclusive, seguros. Dentro desse mundo capitalista, existem mecanismos de segurança onde você coloca o seu dinheiro lá e ele vai ter um retorno. A questão é, eu fecho a torneira por escassez ou eu fecho a torneira porque vai faltar? Mente próspera é bem diferente da mente que só pensa na falta, que só age no automatismo por conta da falta. Bem, em 1944, Max Planck, que foi o que começou toda essa ideia, né, foi o pai da teoria quântica. Ele é que trouxe essas informações todas. O seu celular, por exemplo, hoje só foi possível, né, depois de uma experiência em 1805 e depois dessas informações quânticas, desse estudo de Max Planck. Em 1805 teve uma experiência, que foi a experiência da dupla fenda, que gerou tudo o que nós sabemos hoje de tecnologia. Isso é fato. Tanto é que o celular, o metrô, o passe único, né, de metrô, o GPS, são coisas que nós usamos, para a gente é normal, mas a gente não para pensar de onde vem. Qual tecnologia tem por detrás e que poderia ser usado também para alavancar a prosperidade da nossa vida. É disso que nós estamos falando, dessa questão de trazer a tecnologia, a ciência a nosso favor também. Bem, segundo as informações, e chocou o mundo na época, né, porque ele trouxe a informação de que tudo era energia. Ou seja, existia uma fonte principal que tudo que você vê no mundo, tudo, quando eu falo tudo, é tudo. O dinheiro, o ar que você está respirando, a cadeira que você está sentado, tudo é energia. É apenas uma onda de informação energética. Cada uma. Mas por que eu vejo dessa forma? Porque nós temos sentidos adaptados a essa dimensão que nós vivemos. E aí tem uma outra coisa que os cientistas vieram a descobrir mais recentemente, o bóson de Higgs, o campo de Higgs, que dá forma à massa. Então, quando você estuda e entende que não é milagre, que as coisas estão aqui de uma forma organizada para que a gente viva uma experiência, você pode usar a ciência a seu favor. Se você pegar esse celular e voltar 200 anos no tempo, as pessoas vão chamar você de bruxo, vão chamar você de uma pessoa que merece a morte, porque você não faz parte da vida delas. Você está com um aparelho que não faz parte da realidade. Mas para você o celular é uma coisa banal, né? Alguns anos atrás era um tijolão, depois foi melhorando. Hoje você tem um computador dentro de um celular. Veja como as coisas mudaram. Então, aprenda a usar a tecnologia, a ciência, a seu favor também, que é o que nós estamos apresentando aqui para vocês. Eu achei interessante essa questão, porque quando você coloca que o dinheiro é uma energia, e se você comparar o dinheiro com a energia elétrica, você vai entender que a energia elétrica está lá na parede, né? Tá chegando até a sua casa, pelos cabos, sai de um processo de alimentação, e ele chega até você. Mas se você não souber utilizá-lo corretamente, você pode se machucar, você pode queimar algum aparelho. Entende que sempre é a mesma coisa? A fonte de energia traz tudo para você, mas se você não souber utilizar da forma correta, do momento certo, você vai queimar o bolo. Você não vai ter o resultado final. Então, quando você passa a tratar o dinheiro como uma energia e quer aprender como fazer isso, e junto com isso mudar aqui o que está programado aqui para agir em conjunto, né, com essas energias, com essas leis do universo, você começa a passar por um processo de transformação que as pessoas vão olhar e vão falar assim, mas como assim? Como que você agora mudou? As coisas estão melhorando para você na sua vida por causa de 2, 3 coisinhas que você fez? Não. Isso é milagre. Esse milagre de Deus.
E isso é ciência, né? Lógico, ele já deu o livre-arbítrio e deu as leis. Saibam usar. Bem, vamos colocar aqui aquilo de novo que nós falamos para ficar claro. O pensamento, ele vai conduzir uma emoção. E a emoção vai gerar um sentimento. Então nós criamos o dinheiro quando nós estamos nessa frequência certa. Quando nós alinhamos o pensamento com a nossa emoção e naturalmente temos o sentir. O que o universo recebe não é o que você pensa ou a emoção que você gerou, mas é o sentimento por detrás daquilo tudo que deve estar alinhado. Parece muito simples isso, mas não é simplório, porque se fosse tão simples assim, todo mundo estava com muito dinheiro, né? Ninguém teria problema. E olha que dinheiro, se você for num presídio, 90% dos problemas ali era dinheiro. A pessoa matou para pegar porque não tinha, ela assaltou, ela fez isso e aquilo, e os problemas estão voltados a dinheiro. São poucos os casos que não estão. Então, dinheiro ainda é um problema. As pessoas, elas sentem a falta e tomam recursos que não deveriam, né? Agora, se pensamento é tudo, e ele inicia tudo isso, o pensamento inicia. Ele não é o resultado final, mas ele inicia. Entendeu por que o pensamento que você tem, a crença que você tem, vai fazer diferença nesse processo? Porque pode ser que você já está sabotando no começo. O primeiro pensamento já é o pensamento de escassez. Então não dá para trabalhar apenas uma coisa ou duas. O conhecimento tem que ampliar. Você tem que passar por uma vivência, uma expectativa, algumas terapias, algumas coisas que vão gerar para você esses resultados. Uma mentoria, ou seja, a questão é, não dá para pensar que existem milagres. Você tem que assumir a responsabilidade e algumas coisas precisam acontecer. Vamos começar a falar de algumas crenças, que é onde as pessoas vão se ver bastante aqui. O que você costuma falar ou pensar sobre o dinheiro e sobre as pessoas ricas? Então, quando você pensa, os ricos são, o que vem a primeira coisa na sua mente? Ou então, quando, por exemplo, você escuta lá que um jogador de futebol ganhou não sei quantos milhões para ser transferido de um clube para o outro. Você vê isso como aquela coisa assim, com muita inveja? Ah, ele não merece tudo isso? Nossa, tudo isso por causa de futebol, de jogador? O porquê aconteceu? Se o universo favoreceu essa pessoa, não sou eu que vou julgar o quanto ele merece ou não. A questão é que existe um ponto contrário. Quando eu faço isso, eu estou dizendo para o universo, ele é bom e eu não mereço. Ah, ele merece e eu não mereço. Existe um contraponto. Porque quando eu sou feliz, quando eu fico feliz com a prosperidade do outro, eu estou dizendo ao universo que eu também mereço. É isso que eu quero mostrar para vocês. Comecem a analisar o que você pensa da pessoa rica. De repente acontece, por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui. Eu escutei muita gente tirando sarro na internet, eu vi pessoas falando sobre o Eike Batista. Ele era uma referência no mundo do dinheiro, né? De sucesso, disso e daquilo. O que ele fez ou não, as consequências vieram. O que eu quero dizer é que quando ele teve a cabeça raspada, foi lá para o presídio, eu vi muitas pessoas vibrando com isso, como se eles estivessem despejando ódio contra pessoas ricas. Se você tem ódio do rico, como que você vai ser rico? Tem ideia? É possível você ser aquilo que você tem ódio? É possível você ter aquilo que você olha para o outro e fala que o outro não merece? Você acha que o universo vai te favorecer disso? Então comece a prestar atenção no que você pensa, no que você fala, no que você vibra, porque é aqui dentro que você sente. Né? Às vezes aqui você não falou, mas aqui dentro você deu uma risadinha, você sentiu, ah lá, perdeu, bem feita. Entendeu? É o sentimento, é o que você vibrou pela quântica, o que vibramos, ele vai ter que retornar. Bem, quando você... Sabe aquelas, como eu disse para vocês, não existem mais brincadeiras. Aquilo que você brinca, ou que você escuta o outro brincando, é a crença dele, é aquilo que ele tinha para colocar. Então, eu já vi pessoas, por exemplo, também, que nesse momento que a pessoa, de repente, aparece com um carro novo, o outro nem sabe se ele fez uma dívida enorme, parcelou aquilo em 14, 15 meses, mas a primeira coisa que a pessoa às vezes fala é, nossa, o que será que ele roubou? Será que ele está vendendo droga? Eu venho de uma cidade pequena, né? E eu escutava às vezes as pessoas falando isso.
Não sei não, hein? Fulano acho que está traficando, está melhorando muito a vida dele. Então veja só que interessante. Se você tem essa concepção, né, de que a outra pessoa só vai conseguir de forma ilícita, é porque você está dizendo que você nunca vai ser rico, porque você não quer nada que é ilícito para a sua vida. Entendeu? Quando você está falando do outro, você está falando de você. Quando você está sentindo pelo outro, você está sentindo por você. Ama a ti e você consegue amar o próximo. É simples, não é? Não era um programa que Jesus estava colocando? Valoriza a prosperidade do outro que você vai ser próspero. Dê amor em abundância que você vai sim receber amor. Talvez não daquela pessoa, mas do universo. Então a gente costuma a emitir julgamentos. E isso é uma coisa que bloqueia a prosperidade. Julgamentos. Você não sabe o que aquela pessoa passou, como ele conseguiu. Se foi um presente, se é só um carro do vizinho que ele está dirigindo. Mas você vai emitir um pensamento. E o interessante é não ficar triste com essas informações, né? Sinto muito se eu estou trazendo informações que vão contrário ao que você sempre pensava. Mas costuma usar isso a seu favor. Primeira coisa, viu que tem esse pensamento? Agradece para manter uma frequência de gratidão, para que o universo mande mais. Porque se você descobriu alguma coisa em você, agradece. Quando você agradece, mais daquilo vem. Começa a agradecer as coisas que você tem na sua casa. O carro que você tem. Porque se você tem muito ódio do carro que você tem, você nunca vai trocar de carro. Se você tem ódio das coisas que você tem, a casa que você tem, ou você não gosta, não tem, só tenho isso, o fulano tem. Você não vai conseguir. Seja grato pelo que você tem, que mais irá retornar. Isso é uma lei quântica. Não tem como não funcionar. É vibração que gera retorno. Bem, ainda falando sobre essa questão de crenças. Eu já disse aqui, você costuma escolher a comida num restaurante pelo que você quer definitivamente comer, aquilo que te dá prazer de comer, ou você escolhe pelo cardápio? Como que você, pelo cardápio não, pelo valor que está no cardápio? Esses dias, acho que uns 3 ou 4 dias atrás, eu observei isso, essa mania de observar as coisas, né? De estar sempre atento para aprender mais. E uma pessoa que tinha muitas condições de comprar o que quisesse, mas ela estava ali dizendo para a filha, né, na padaria, sentado, olha, nossa, um pão com alguma coisa, 3 e pouco, não vou comprar isso aqui não sei o quê. Quer dizer, tudo que ela falava um valor junto. É assim que você se comporta? Você decide pelo valor? Ou você mostra que você tem realmente abundância? Quer fazer um exemplo? Quer treinar isso? Vai num lugar que você sabe que qualquer coisa que você pedir, você tem condição, está lá na sua carteira, ou está no seu cartão, está na sua conta, vai lá e escolhe aquilo que você mais tem prazer. E a cada mordida naquilo que você está comendo, sinta o prazer e a realização de que você pode, você merece. Essa emanação vai retornar mais coisas para a sua vida. Mas também não pode sair dali, na primeira vitrine, olhar para o vestido e falar, nossa Deus, isso eu não posso, isso não é para mim. Você criou, você descria. O universo fica assim constantemente. Nós temos que ir aos poucos nos adaptando para a coisa ficar sempre um fluxo. Você muda hoje, muda amanhã, muda depois, e cada vez mais vai havendo uma melhora na sua vida em relação a isso. Bem, eu também já vi crenças do tipo as pessoas lavarem as mãos depois que acabarem de usar o dinheiro, porque o dinheiro é sujo. É assim que as pessoas falam, né? O dinheiro é sujo. Você tem essa crença com você também? O dinheiro é sujo? Quando você fala que o dinheiro é sujo, você está dizendo muito mais coisa para o seu inconsciente. Você está dizendo que, primeiro, eu não quero muito, eu quero só o que eu precisar mesmo para sobreviver, né? Porque o dinheiro é sujo. Eu tenho que ter ele, mas ele é sujo. Desfaz logo. Você está dizendo, inclusive, que pessoas que têm são pessoas sujas. Então você começa a fazer uma distanciação até de pessoas em relação a isso. E se você observar, o volante do carro que você dirige, às vezes tem muito mais bactérias, que é isso que as pessoas falam, né? Que tem micróbios. No volante, a pessoa segura e daqui a pouco eu vejo ela pegar alguma coisa, um saquinho de salgadinho, comer, aí não é sujo. A pessoa está no metrô de ônibus, metrô de ônibus é bom, né? Ela está no metrô e segura uma barra daquelas, né, onde está no metrô ou no ônibus mesmo. E ali quantas pessoas não colocaram as mãos ali também? Que é o que as pessoas falam, né?
Mas quem carrega o metaprograma de que o dinheiro é sujo, as outras coisas não. Ou seja, você vai continuar comendo salgadinho, né, com a mão que está cheia de micróbios, mas o dinheiro você não consegue beijar ou não ter a necessidade de lavar as mãos assim que termina de manusear o dinheiro. Então comece a observar, porque isso é uma crença que está lá no fundinho, que você não sabia, que está te impedindo. Criou um limite, criou uma barreira para a sua vida. Você não prospera em função de tudo isso. Bem, uma outra coisa que eu acho interessante você já se pegou dizendo assim, o importante é ter saúde, né? No final do ano eu vejo muito isso. Feliz ano novo e tal, e daqui a pouco, o importante é ter saúde, o resto a gente corre atrás. Como assim o resto a gente corre atrás? Olha que interessante, você sempre está correndo atrás do dinheiro? Quer dizer, você nunca vai alcançar ele? Você disse, o resto. Então muitas pessoas são saudáveis, mas têm a vida financeiramente horrível, desalinhada, e a mesma coisa nos relacionamentos, porque o resto ele está correndo atrás. Então observe como você determina, você emanou para o universo, e aí você pensa aquilo mesmo, né? Porque sempre te ensinaram que o dinheiro não é o mais importante, e realmente ele não é. Mas sem ele, sem essa energia de poder que ele dá, você também não conquista determinadas coisas. Tanto é que, já que estamos falando disso, da energia de poder, veja que interessante, você pode salvar muitas pessoas, muito mais pessoas com dinheiro do que sem dinheiro. Você pode estar estudando uma coisa legal, bacana, pelos livros, pela internet, ou então lá, ao vivo. Você pode estar visitando o Museu do Louvre, por exemplo. Você pode ver na internet, pode ver nos livros ou pode ver ao vivo. O que é mais interessante? Você pode conhecer as pirâmides do Egito pessoalmente ou pela internet. Entendeu essa questão? O dinheiro é só um potencializador para você realizar coisas maiores. Então, vamos parar vamos tomar o cuidado, né? Porque isso está tão no inconsciente que sozinho às vezes a gente não consegue mesmo tirar essa crença. Eu estou tentando mostrar uma reflexão, porque ao observar, muita coisa já muda. Mas ainda precisa de algumas técnicas, né? Com certeza. Outra coisa que as pessoas falam é que o dinheiro torna as pessoas corruptas. Até falam assim, o dinheiro é a raiz de todo o mal. Você já se pegou falando isso? Mas quem tem dinheiro vira corrupto. Ele não consegue, ele acaba se sujeitando lá. Está lá no meio da política, de repente ele se sujeita àquilo. Ele vai querer o dinheiro igual aos outros. Veja que interessante. Primeiro você emitiu um julgamento, e você já entendeu que ao julgar, você está se julgando. Quem julga o outro está se julgando, está se mostrando. Ok? Bem, pensa numa faca. Uma faca, ela é boa ou ela é ruim? Depende. Se você pega a faca para passar manteiga no pão, ou até para salvar a vida de alguém que precisou ali cortar uma corda que está sufocando, a faca foi ótima, foi boa. Mas se você pega essa mesma faca e crava no peito de alguém, essa faca fica ruim? O problema é a faca ou é quem está segurando a faca? O problema é o dinheiro ou é quem está segurando o dinheiro? Já tinham pensado nisso? O dinheiro dá poder para a pessoa, ela potencializa o que você já é. Muitas pessoas, mas eu não tenho problema com isso, né? Eu vou pegar o dinheiro e vou ajudar 1 milhão de pessoas. Quando ela tem a energia do poder na mão dela, ela se mostra quem realmente ela é. E aí é o dinheiro? De maneira alguma. O dinheiro só potencializou aquilo que você já é dentro de você. Por isso que eu digo, vamos ver sempre quem somos nós, as crenças que temos, inclusive essa questão das índoles que temos, né? Para poder saber se a gente... Imagina com quanto de dinheiro na mão, o que a gente teria feito aí um tempo atrás se não tivesse se melhorado. Talvez seja agora o momento para ganhar muito dinheiro, porque agora você está sabendo utilizar ele a favor seu e de mais pessoas. Isso é muito importante, ter essa consciência. Bem, outra coisa que é comum as pessoas falarem, eu nasci assim e eu sei que eu vou morrer assim. Sabe aquela crença de limitar-se totalmente? Pau que nasce torto, morre torto. E ainda fica falando isso para as outras pessoas. E eu sou assim mesmo. E são historinhas que você conta porque você não quer se mexer. E aí você fica reforçando essa pessoa pobre mental. Porque a pobreza e a riqueza, vocês já entenderam que é mental. Ela só é transformada para o mundo material a partir da mente.
Então, primeiro eu sou pobre na mente ou eu sou rico na mente. Ou eu sou mediano na mente. O limite quem dá sou eu. O universo só vai me abastecendo ou me tirando de acordo com a minha vontade. Livre-arbítrio. Parece a coisa mais banal, parece a coisa mais idiota, mas é assim que funciona. Pessoas que muitas vezes ao ouvir isso questionam e não aceitam isso, é porque ela continua deixando que aquele 99%, que aquelas crenças que foram colocadas continuem empurrando ela para baixo. Mas ela vai sair um dia. Então nós deixamos essas pessoas que não querem ajuda, que uma hora a dor vai ser tanta que ela vai cansar e vai buscar ajuda. Seja nessa ou em outra vida, mas isso é de menos. O importante é você fazer aquilo que você está disposto a fazer. Não se preocupe com os outros, não se compare às outras pessoas. Pense em você. Bem, outra frase que é muito comum: não dá para ser rico no país com a economia que nós vivemos. O país está em crise, eu não consigo emprego, eu não consigo nada, não adianta, que vai ser sempre assim. Eu posso garantir para você que você conhece pessoas que durante esse momento chamado de crise, elas ganham mais dinheiro do que no período que não tem a chamada crise. Isso é só para ela? Ou essa oportunidade seria para todos? Tem pessoas que é na crise que se tornam milionárias. Tem pessoas que é na crise que perdem um emprego e ela tem que se virar, porque o dinheiro ele é criado através da criatividade. Você começa a ver, porque você às vezes está todo dia dentro de uma empresa e você não sabe como ganhar dinheiro, porque você está tão ali, mecanismo, o tempo todo, de repente você perde o emprego. E aquele foi a ajuda do universo para você. Porque aí você está fora, você começa a olhar, puxa vida, né? Se eu servir um lanche ali para aquela outra empresa e tal, e de repente você está criando a sua empresa que vai gerar muito mais renda para a sua vida do que antes. Então quem senta e fica esperando a outra oportunidade aparecer, ela está se sabotando. Ela está achando que ela só pode aquilo. Agora aquele que pega a chamada oportunidade, ou desafio, ou problema, como todo mundo chama, e transforma aquilo, ele resolve aquilo, aquilo vira uma alavanca de prosperidade para ele. Mas aí depende da atitude que a pessoa tem, desse pensamento. Eu quero ou eu vou ficar esperando sempre? Isso é importante para a gente poder aumentar a prosperidade. Bem, outra coisa que nós já falamos é dinheiro não traz felicidade. Nós já vimos que felicidade é uma coisa e dinheiro é outra. Dinheiro é uma energia que potencializa as coisas. Se você já é feliz sem dinheiro, você vai ser mais feliz ainda com dinheiro. Se você já era feliz podendo ir para uma cidade próxima, visitar ou passear, com dinheiro você vai poder ter condições de levar sua família para um outro país. Se você já tinha uma forma de estudar algumas online ou isso e aquilo, com dinheiro você vai poder estudar em lugares que você nunca imaginava. Você vai ter confortos diferentes, você vai ter tudo diferente. É mérito seu, é conquista. Então não associe felicidade a dinheiro e nem dinheiro a felicidade. São duas coisas distintas. Você pode ser feliz sem dinheiro. Você deve conhecer pessoas que moram lá no interior, naquela casinha que não pega na internet, que não tem nada. É a coisa mais simples, né? A vida dele lá é uma televisãozinha, alguma coisa, e ele se diz muito feliz, realizado, por isso, por aquilo. É o conceito dele. Ele está bem na concepção dele. Então, por que colocarmos esse pretexto para nós? Só vou ser feliz quando eu tiver dinheiro. Ou então, eu nunca vou ser feliz com dinheiro. Cuidado com a forma que você coloca as coisas, porque isso vai gerar em você uma mudança nas suas crenças. Outra, nós já falamos sobre os investimentos. Né? Investimento é coisa de rico. A gente já comentou que não é. Você tem investimentos aí que você pode fazer com valores pequenos. A partir de R$30 já é possível fazer investimentos. Então não ponha esse pretexto na sua mente. E outra coisa também, ter muito dinheiro vai me tornar menos espiritual. Para eu estar bem com Deus, eu não posso ter muito dinheiro. O pouco com Deus é muito. Já ouviu alguém falando isso? O pouco com Deus é muito. Será que é assim? Justo Ele, que te dá tudo, que tem o poder de criar o que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Planetas e planetas aí de diamante, valiosíssimos.
Você acha que Deus está preocupado com essa questão? Ou é você que impôs um limite e fica transferindo a responsabilidade para o outro? Deus não me agraciou, Deus não me olha com bons olhos. Será que é isso mesmo? Ou é você que se limita e fica transferindo a responsabilidade para o governo, para os seus pais, transferindo a responsabilidade para a crise, sempre transfere, não assume a responsabilidade. Então entenda de uma vez por todas, você pode ser muito espiritual porque a matéria vem da fonte da energia espiritual. O dinheiro é divino, o dinheiro foi ele é uma energia, e a energia veio de uma fonte divina. Então é impossível que algo aqui na Terra não seja divino. Então você não pode dizer que você vai ter menos espiritualidade ou menos contato. Agora, lembra da história da faca? Né? Vamos colocar uma corda. Uma corda, ela é boa ou ruim? Nenhum dos dois. Intrinsecamente, depende de quem está segurando. Então quando você tem dinheiro, você pode potencializar a sua espiritualidade. Pode ajudar milhões de pessoas, pode construir, dependendo daquilo que você tem como concepção religiosa, várias igrejas, vários templos, vários isso e aquilo que vão, né, potencializar a ajuda para as pessoas, como você imaginar. Você pode sempre ampliar a sua espiritualidade com dinheiro. Você não pode associar que uma coisa vai tirar a outra. Quem faz isso na sua mente cria uma limitação, um limitador. E a nossa proposta hoje é falar quais são os limitadores desse fluxo. E uma delas é achar que você vai estar mal com Deus se você tiver muito dinheiro. É dele. Você é filho dele. Jesus disse, vós sois deuses. Aonde não tem nexo, aonde está o nexo de dizer que eu tendo, eu perco a conexão. Eu perco a conexão pela minha índole. Eu faço um bloqueio com a minha espiritualidade. Mas quem tem muita espiritualidade, tem N exemplos aí que você vai conhecer na humanidade que fizeram um bom uso do dinheiro e crescer a espiritualidade de muitas e muitas pessoas. Bem, criar riquezas é uma habilidade que se aprende. Eu falei do exemplo da autoescola, eu falei do bolo, poderia ser uma construção de uma casa, só que existe sempre um passo a passo, né? Existe aquilo que você precisa mexer primeiro, existe aquilo que você já está bem e talvez não precisa mexer tanto, então precisa se descobrir, precisa ter o conhecimento, saber quais são as regras, as leis do universo, você precisa aprender a receita do bolo. Aí você vai praticar, vai descobrir como fazer aquilo aumentar na sua vida. Outra coisa importante, o dinheiro é uma energia e toda energia tem uma frequência. Então se você não estiver na frequência certa do universo, gerar os sentimentos certos, você também não vai saber como trazer o dinheiro, porque sempre você vai bloquear. Então são conhecimentos, a prática desses conhecimentos, gerar a frequência certa e automaticamente é necessário você prestar atenção e remodelar as crenças desse primeiro pensamento, que é a parte do inconsciente, como nós dissemos, que comanda tudo aquilo que você faz. Muitas vezes você sai de casa e vai até o trabalho e você não lembra nem se escovou o dente, que caminho você fez tão no automático do dia a dia, que quem comanda a sua vida não é mais o seu lado consciente. Então você pode estar fazendo isso com a sua vida financeira e não ter percebido isso. Tanto é que vocês devem acompanhar muito do nosso trabalho, né? Sempre está postando algumas coisas, ou então, inclusive, áudios que já foram feitos, vídeos, treinamento, né? E isso aqui, por exemplo, que eu estou pondo para vocês, é de um treinamento, é um pedacinho de 16 horas de um treinamento presencial que nós temos. Aqui eu estou colocando as situações, logicamente que lá você recebe todo um apoio para descobrir as crenças que estão em você, você se enxerga e aí você entende como... São exercícios através de brincadeiras, são 16 horas, é diferente, né, de alguns minutos que nós tiramos aqui. É um sábado e um domingo que a gente tira o dia todo, desde as 8h30 da manhã até as 6h30, onde você vai fazendo ali exercícios, brincadeiras, divertindo inclusive, porque assim, qual foi a melhor fase da vida que você aprendeu? Quando você brincava. Então, através da forma lúdica e através do conhecimento certo, né, e repetir, que é o que nós fazemos nesse treinamento, as pessoas começam a se enxergar e começam a mudar essa questão das crenças. Porque existe técnica para isso. Existe técnica para se libertar emocionalmente das mágoas, dos medos, das culpas. Existe técnica para remodelar
né? Essa coisa do metaprograma, você coloca um acima desse, que naturalmente esse que você tem, ele deixa de existir. E você pratica, né? Então, inclusive, eu vou aproveitar aqui para convidar vocês. Nós temos esse treinamento praticamente, já tivemos alguns de forma mensal. O próximo vai ser agora em junho. Quem quiser fazer parte, vai ser um prazer. A Maísa, inclusive, está acompanhando aqui. Ela vai deixar um link para vocês. Vocês podem entrar e descobrir mais detalhes sobre esse metaprograma essa forma de metaprogramar que nós utilizamos. É um treinamento que chama A1, Abrindo os Olhos da Mente, ou seja, é para você enxergar de dentro para fora e de fora para dentro. Ali você vai ver essa questão da receita do bolo, que a gente fala que são 4 pilares da abundância, né? Tem passos fundamentais, tem um momento certo. É igual aquela história, qual que é a asa mais importante de um passarinho? As duas são importantes, né? Mas tem um momento certo, talvez, dele começar a utilizar. Então não existe qual é a regra principal, qual é a mais importante. Você tem que saber as duas e o momento que você vai utilizar. É o mesmo caso, né? Você vai aprender técnicas também para detectar crenças, você vai ver como reprogramar, você vai ver sobre essas leis universais, que quando você respeita o fluxo de prosperidade, ele vem naturalmente. Você vai aprender também a técnica do ganha-ganha, que é a que faz você, além de tudo, acelerar a sua prosperidade e a do outro, né? Não só a sua. O maior crescimento da prosperidade acontece quando você faz o outro prosperar. Isso é fato. Você vai aprender como entrar na vibração certa. Qual é essa vibração? Você vai receber um kit para poder trabalhar isso depois com calma. Existe uma área restrita onde você vai ter acesso com mais material do que aquele que você recebeu. Então o treinamento é só um start, são 16 horas para você começar isso. Depois você tem todo um acompanhamento, porque você tem a área restrita, tem um grupo específico do WhatsApp para essa turma, e nessa turma é passado exercícios diários. Então você não vai se sentir abandonado nunca, porque as coisas elas vão caminhar junto. E até porque quando você prospera mais pessoas, a sua prosperidade volta também. Então nós trabalhamos sempre com um mecanismo de ganha-ganha. Os dois lados têm que estar recebendo, têm que estar ganhando, para que isso possa crescer no universo. Bem, se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem saber mais alguma coisa, pode passar aí para a Maísa, né? Ela está aqui participando e vocês vão ter a ajuda dela também. Ela está qualificada para dar informações, no que precisar eu também responderei. E o que eu posso dizer a todos, muita gratidão, né, por esses minutos que nós passamos juntos aqui. Espero que essas reflexões tenham sido úteis para vocês, para poder abrir um pouco mais a mente, entender um pouco mais como funciona o universo. Compartilhe essa live se você não compartilhou até agora, né, para que outros possam também ter essa aula. Como eu disse, o ganha-ganha. Quando você compartilha informação, mais informação chega até você. Então, gratidão a todos. Eu desejo muita paz, muita luz no coração de cada um. Feliz Ano Novo para todos vocês.